Bom, então a partir de agora nós vamos tratar a respeito das diferentes estruturas que compõem uma célula eucariótica. Então a gente vai abordar composição, particularidades e funcionalidade das estruturas que compõem a célula eucariótica, seja animal ou vegetal, então das estruturas comuns. Então, se vocês lembram lá da primeira aula, com o advento e desenvolvimento do microscópio, os pesquisadores concluíram, né, sobre a existência da célula e que a célula era constituída por um núcleo e um citoplasma. Mas como que eles constataram que existe uma membrana delimitando essa célula? Então, o que aconteceu? Foram feitos experimentos. No início do século XIX, o que os pesquisadores fizeram? Colocaram as células em diferentes soluções. Então, eles colocaram as células em soluções hipertônicas. O que é uma solução hipertônica? É aquela que tem uma alta concentração de soluto, de substrato e pouca água. Consequentemente, eles viram que a célula perdia a água para o meio. Depois eles colocaram essa célula numa solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica? É aquela que tem uma baixa concentração de soluto, de substrato, né, de partículas sólidas. E observaram que nessa solução hipotônica, como tinha uma grande quantidade de água fora da célula, a célula absorvia a água e engurgitava, inchava. Então, eles chegaram à conclusão que existe uma membrana que delimita a célula e que essa membrana tem um potencial de permeabilidade, que é uma membrana semipermeável, porque ela permite a entrada e saída de água, mas não permite a entrada e saída de determinados solutos. A partir daí, da ideia de que existia uma membrana plasmática, os pesquisadores começaram a fazer inúmeros experimentos e eles observaram, num primeiro momento, que as moléculas que eram lipossolúveis passavam com maior facilidade pela membrana plasmática. Então, eles chegaram à conclusão que a membrana plasmática é constituída por lipídio. Então, no primeiro modelo, propuseram que ela era constituída por uma única camada de lipídio. Mas, pesquisa vai, pesquisa vem, chegaram à conclusão que na realidade era uma bicamada lipídica, mas que não tinha só lipídio, existiam também proteínas, né, associadas a esses lipídios. Só que num primeiro momento eles acreditavam que essas proteínas ficassem dispostas externa e internamente a essa camada lipídica. Até que em 1972, esses dois pesquisadores propuseram o modelo mosaico fluido para a membrana plasmática, que é válido até hoje. O que esse modelo propõe? Então, o modelo mosaico fluido propõe que a membrana plasmática é constituída por uma bicamada lipídica fluida. Então, a gente tem uma bicamada de fosfolipídios e mergulhado nesses fosfolipídios existem proteínas. E essa membrana plasmática ela tem uma fluidez, ou seja, tanto as proteínas quanto as moléculas de fosfolipídios não estão fixas numa mesma posição, elas estão em constante movimento. Então, esse é o modelo de membrana plasmática que é válido até hoje. Bom, existe uma membrana plasmática. Qual que é a função? Então, a primeira, a membrana plasmática vai fazer o quê? Delimitar a célula. Então, ela vai separar o que é o meio interno da célula do que é o meio extracelular. Ela vai participar da manutenção da homeostase do meio intracelular, ou seja, do equilíbrio do meio intracelular. Por quê? Nós vimos que a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva de moléculas. Então, ela vai determinar o que entra facilmente, né, o que entra e sai facilmente e, assim, por meio de mecanismos de transporte de moléculas. Outra coisa, a membrana plasmática, ela vai apresentar na sua superfície receptores específicos que permite que essa célula reconheça sinais que vão induzir respostas celulares. Ela também, na membrana plasmática, vão existir proteínas, né? Especializações que vão possibilitar a comunicação entre células ou proteínas por meio de canais, que constituem canais de comunicação, por exemplo, e nós temos também proteínas ancoradas na membrana plasmática que vão participar de um processo de adesão celular com as células vizinhas, tá? Então, a membrana plasmática ela tem inúmeras funções.
Então, basicamente, com relação à composição química, a membrana plasmática é constituída por quê? Lipídios e proteínas, e externamente a membrana plasmática nós vamos ver que tem algumas partículas de carboidratos, formando o que a gente chama de glicocálise. Bom, a membrana plasmática ela é extremamente fina, a espessura dela é de 6 a 10 nanômetros, né? Então, assim, sob o microscópio óptico composto, que é o nosso equipamento que a gente vai trabalhar na aula prática, a gente não consegue visualizar detalhes da membrana plasmática. Então, nessa imagem que está no canto inferior direito do slide, é um exemplo da imagem que vocês vão observar de lâminas de corte histológico no microscópio óptico composto, fotônico. Então, você só consegue visualizar o limite celular. Detalhes da membrana plasmática, conforme observado na imagem do canto inferior esquerdo aqui do slide, só vai ser possível observar sob o microscópio eletrônico de transmissão. Bom, então agora a gente vai discutir cada um dos componentes da membrana plasmática. A começar pelos lipídios que constituem a membrana plasmática. Então, a gente vai falar sobre os fosfolipídios e colesterol. Esses são os dois lipídios que vão constituir a membrana plasmática. Bom, o que é o fosfolipídio? O fosfolipídio, ele é o lipídio mais abundante que constitui a membrana plasmática. Como nós já vimos em uma aula anterior, o fosfolipídio, ele é uma molécula anfipática. O que isso significa? Significa, se vocês observarem nessa imagem aqui, ó, de uma molécula de fosfolipídio, uma molécula anfipática, vocês observam que o fosfolipídio ele tem duas regiões. Uma região polar, que é chamada também de cabeça hidrofílica, e uma região apolar, que também é chamada de hidrofóbica. Então, assim, a membrana plasmática ela vai ser constituída por uma dupla camada de fosfolipídios. Então, os fosfolipídios na membrana plasmática eles vão se dispor de forma que a região hidrofílica de cada fosfolipídio de cada camada vai ficar voltada para a face externa, né, para a face externa da membrana plasmática, enquanto que a região hidrofóbica vai ficar voltada para a região interna da membrana plasmática, porque a região hidrofílica tem afinidade à água, a região hidrofóbica não tem afinidade à água. Então, a região hidrofílica desses fosfolipídios ficam voltados para a face externa da membrana plasmática, para a face da membrana plasmática que está voltada para o meio extracelular e na face da membrana plasmática que está voltada para o meio intracelular, onde nós temos como principal componente água, enquanto que a porção hidrofóbica desses fosfolipídios ficam voltados para dentro da membrana plasmática. Então, é como se fosse um sanduichinho de fosfolipídios, tá? O que acontece? A região polar do fosfolipídio ela é constituída basicamente por uma molécula de fosfato associada a um glicerol e associada a um radical, enquanto que a região apolar ela é constituída basicamente por ácido graxo. E nós vamos ver mais adiante que o grau de insaturação ou saturação desses ácidos graxos vão determinar uma propriedade de fluidez da membrana. Então, aqui, como eu falei para vocês, né? Então, a gente tem uma imagem da membrana plasmática em microscópio eletrônico de transmissão, que foi ampliada ali na figura. Vocês observam que a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios, cuja região hidrofílica, né? Que são as cabecinhas em branco, estão voltadas para a face externa e interna da membrana plasmática, ou seja, estão voltadas para o meio extra e para o meio intracelular, enquanto que no meinho aqui dessa bicamada lipídica está a região hidrofóbica do fosfolipídio. Bom, eu falei para vocês que os fosfolipídios são constituídos por um fosfato agregado a uma molécula de glicerol e a um radical. Esse radical ele pode ser ocupado por diferentes tipos de moléculas, elementos. Então, a gente pode ter diferentes tipos de fosfolipídios integrando a membrana plasmática de acordo com a molécula que está nesse radical. Então, a gente pode ter fosfatidilcolina,
etanolamina, fosfatidilinositol, entre outras moléculas. Vocês não precisam decorar o nome dessas moléculas, é só para vocês entenderem que a membrana plasmática é constituída por fosfolipídios com diferentes radicais. Diferentes tipos, né? A membrana plasmática é composta por diferentes tipos de fosfolipídios. Tá, então nós vimos que os fosfolipídios têm uma região polar hidrofílica e uma região apolar hidrofóbica. Essa região hidrofóbica dos fosfolipídios é constituída basicamente por ácido graxo. O que é um ácido graxo? É uma molécula composta por um grupamento carboxila associado a uma cadeia de átomos de carbono com hidrogênio. Então, nós temos dois tipos de ácido graxo. Ácido graxo saturado, que é aquele que apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono que constituem a molécula, e ácido graxo insaturado, que é aquele que apresenta pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos que constituem a molécula. Se a molécula de ácido graxo apresentar só uma ligação dupla entre carbonos, a gente vai ter um ácido graxo monoinsaturado. Se apresentar mais de uma ligação dupla, nós teremos um ácido graxo poliinsaturado. O grau de saturação do ácido graxo que compõe a região hidrofóbica do fosfolipídio é muito importante para a membrana plasmática, porque vai determinar o grau de fluidez dessa membrana plasmática. Onde que nós encontramos uma maior proporção de ácidos graxos saturados? Em gorduras sólidas, então assim, manteiga, em gordura animal. E ácido graxo insaturado, a gente vai encontrar... Os ácidos graxos insaturados compõem, em especial, lipídios no seu estado líquido, né? Como, por exemplo, óleo de soja, óleo de girassol, assim por diante. Então, como eu já adiantei para vocês, esse grau de saturação dos ácidos graxos vai determinar a fluidez da membrana. Por quê? Notem aqui na imagem, quando nós temos um ácido graxo saturado apenas com ligações simples entre os átomos de carbono que constituem a molécula, a conformação da molécula fica mais linear. Quando nós temos pelo menos uma ligação dupla entre os átomos de carbono que constituem a molécula, vocês observam que o ácido graxo, ele muda sua conformação, tá? Ele não fica com essa conformação linear. E isso vai ter uma implicação na propriedade de fluidez da membrana plasmática. Por quê? Então, o que vai acontecer? Quanto maior o grau de saturação da membrana plasmática, ou seja, quanto maior a quantidade de ácidos graxos saturados na membrana plasmática, você vai ter, notem aqui nessa primeira imagem, vários ácidos graxos lineares, na sua conformação linear, juntinhos um próximo ao outro. Então, você vai ter uma membrana plasmática mais sólida, menos fluida. Então, quanto maior o grau de saturação, uma membrana plasmática mais rígida, menos fluida. Agora, quando você tem fosfolipídios com menor grau de saturação, ou seja, com uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados, você começa a ter espaços entre as moléculas de fosfolipídio. Vocês conseguem observar nessa segunda imagem aqui que existe um espaço entre duas moléculas de fosfolipídios, porque no ácido graxo insaturado você tem essa alteração de conformação. E esse espaço que existe entre as moléculas de fosfolipídios garante uma maior fluidez para a membrana plasmática. Então, quanto maior o grau de saturação da membrana plasmática, maior a rigidez e menos a fluidez. Quanto menor o grau de saturação, maior vai ser a fluidez e menor vai ser a rigidez. Por quê? Quanto menor o grau de saturação, ou seja, quanto maior a quantidade de ácidos graxos insaturados, mais espaço, digamos assim, nós teremos entre as moléculas de fosfolipídio. Tendo mais espaço, a membrana fica mais fluida. Tá ok? Deu para entender? Bom, outra molécula de lipídio que constitui a membrana plasmática é o colesterol, tá? O colesterol, ele vai se depositar entre as moléculas de fosfolipídios. Então, acaba que o colesterol também vai estar implicado no grau de fluidez da membrana plasmática.
Por quê? Quanto maior for a quantidade de colesterol depositado entre as moléculas de fosfolipídios, vocês concordam comigo que menor vai ser o espaço entre essas moléculas? Quanto menor o espaço, mais justinho, mais rígida essa membrana plasmática tende a ser. Então, notem aqui, ó, o colesterol se depositando nos espaços entre os fosfolipídios. Quanto mais colesterol a gente tiver encaixado entre os espaços entre os fosfolipídios, mais rígida vai ser a membrana. Então, aqui exemplificando o que eu já falei, quanto maior a concentração de colesterol, menor vai ser a fluidez da membrana. Por quê? Ele vai se depositar entre os fosfolipídios, causando um enrijecimento dessa membrana, dessa bicamada lipídica. Tá? Outra coisa, gente, nós vimos que a membrana plasmática ela é constituída, então, por uma bicamada de lipídios. Mas existe uma assimetria dos lipídios entre essas duas camadas. Ou seja, nós vimos que existem, de acordo com o radical que constitui o fosfolipídio, nós podemos ter diferentes tipos de fosfolipídios. Os tipos e quantidades e posição dos fosfolipídios de uma camada que constitui a membrana plasmática difere da outra camada, tá? Assim como a posição de proteínas e de colesterol. E essa assimetria também está relacionada com a propriedade de permeabilidade da membrana plasmática por conta da variação de carga elétrica que essa assimetria de lipídios, né, de moléculas na bicamada lipídica causa, tá? Então, essa assimetria vai determinar esse grau de permeabilidade da membrana plasmática. O que é permeabilidade? É a capacidade de substâncias atravessarem a membrana plasmática, tá? Bom, então nós já vimos até aqui os lipídios que constituem a membrana plasmática. Nós vimos que temos os fosfolipídios em maior quantidade e que, de acordo com o grau de saturação da parte hidrofóbica dos fosfolipídios, nós vamos ter uma membrana maior, mais ou menos fluida. Nós vimos que o colesterol também está implicado nesse grau de fluidez da membrana plasmática e vimos também que a simetria de distribuição dos lipídios nessa bicamada lipídica vai interferir no grau de permeabilidade da membrana plasmática. Agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito das proteínas da membrana, porque nós, no modelo de mosaico fluido, nós vimos que a membrana não é constituída única e exclusivamente por lipídio. Também existem proteínas. E para quê? Para que servem essas proteínas? Quais são os tipos de proteínas? Então, aqui, quais as funções das proteínas na membrana plasmática? Bom, então as proteínas, elas servem como receptores de sinais químicos, tá? Então, elas vão receber sinais químicos e transmitir isso para a célula. Elas servem como sítio de ancoragem do citoesqueleto. Lembra que eu comentei que o citoesqueleto, ele garante a manutenção, ele fornece suporte, garante a manutenção do formato celular. Então, ele precisa, o citoesqueleto são filamentos proteicos que precisam se ancorar em algum lugar. Eles vão se ancorar em proteínas que encontram-se na membrana plasmática. Essas proteínas da membrana plasmática também participam do processo de adesão entre as células vizinhas para a constituição de um tecido, né? E também podem participar de reações químicas. Bom, quais são os tipos de proteínas? Então, assim, de acordo com a maneira como essas proteínas se interagem com a membrana plasmática, nós temos as proteínas integrais ou intrínsecas, que são aquelas que estão em contato com a porção hidrofóbica da membrana plasmática, e as proteínas extrínsecas ou periféricas, que não entram em contato direto com a membrana plasmática. Elas interagem com proteínas integrais ou intrínsecas que estão mergulhadas na membrana plasmática. Então, dentre as proteínas integrais, nós temos as proteínas transmembranas, que são aquelas que atravessam completamente a membrana plasmática de uma face à outra.
Temos as proteínas semi-inseridas, que ficam inseridas somente até uma das camadas da bicamada lipídica, e temos as proteínas que ficam ancoradas em uma das faces da membrana plasmática por meio de elementos químicos, de outros elementos químicos. Então, notem aqui na imagem, né, que eu coloquei aqui para vocês, que nós temos os 3 primeiros exemplos seriam das proteínas transmembrana, o 4º exemplo seria de uma proteína semi-inserida, o 5º exemplo seria de uma proteína ancorada à membrana, né, o 5º e 6º ancorada à membrana, e o 7º e 8º seria de uma proteína extrínseca ou periférica. Bom, com relação às proteínas transmembrana, que são aquelas que ultrapassam completamente a membrana plasmática. Elas podem ultrapassar somente uma vez a membrana plasmática, sendo chamada de unipassagem, ou ultrapassar ela várias vezes, recebendo o nome de multipassagem, ou ainda se organizar na forma de canais, né, que receberia o nome ali de multipassagem poros. Observem também que essa proteína que unipassagem, multipassagem, ela se organiza de uma forma mais helicoidal, tá? Essas proteínas transmembranas, elas são consideradas anfipáticas também, porque elas conseguem interagir tanto com a porção hidrofóbica quanto a porção hidrofílica dos fosfolipídios. E para que elas servem, né? Elas vão atuar como receptores, porque elas conseguem, por exemplo, captar um sinal extracelular e transmitir ele para o meio intracelular. Elas podem atuar como canais de comunicação entre células ou também para o transporte de substâncias do meio extra para o meio intracelular. Então, as proteínas integrais ancoradas, né? As proteínas integrais ancoradas são aquelas que encontram-se aderidas a uma das faces da membrana por meio de ligações covalentes, elementos químicos, e elas estão implicadas mais em processos de reconhecimento celular ou reações químicas. Já as proteínas semi-inseridas são aquelas que estão inseridas apenas em uma das camadas que constituem a bicamada lipídica, e elas estão implicadas mais em promover o suporte do citoesqueleto, então os filamentos que constituem o citoesqueleto vão se prender a essas proteínas semi-inseridas, e também a conexão intercelular, ou seja, elas participam no processo de adesão entre uma célula e sua vizinha. Tá? Então, essas são as características e funcionalidade das proteínas integrais que constituem a membrana plasmática. Já as proteínas periféricas ou extrínsecas, elas vão se ligar, né, à superfície interna ou externa da membrana plasmática por meio da interação com lipídios ou proteínas transmembranas. E elas estão muito mais relacionadas à função estrutural, né, também podendo estar relacionadas ao suporte oferecido pelo citoesqueleto e ao estabelecimento de conexões com células vizinhas e reações químicas. Bom, então, resumidamente, qual que é a importância das proteínas que encontram-se na membrana plasmática? A importância é a seguinte: elas podem participar do transporte de moléculas, né, por meio daquelas proteínas que constituem canais, possibilitam a ancoragem do citoesqueleto e de outras macromoléculas, participam do processo de reconhecimento celular e de reconhecimentos de sinais extracelulares por meio de receptores, participam de reações químicas como mensageiros, né, também transmitindo sinais para o meio intracelular da célula, por exemplo, e promovendo às vezes também adesão entre células vizinhas, e mais uma vez aqui, através da recepção e transmissão de sinais intra e extracelulares, elas conseguem estabelecer comunicações e possibilitar que as células desempenhem determinadas funções. Bom, para finalizar, externamente à membrana plasmática, ou seja, na sua face externa, existem também alguns carboidratos aderidos
a face externa da membrana plasmática, que constituem o que nós chamamos de glicocálice. Então, esse glicocálice é como se fosse um envoltório externo à membrana plasmática, constituído basicamente por açúcares, né, carboidratos, que vão se associar aos fosfolipídios ou às proteínas que constituem a membrana plasmática, formando então glicolipídios e glicoproteínas. Para que serve esse glicocálice? Ele tem inúmeras funções. Então, esse glicocálice, ele está implicado na proteção da célula, seja de maneira química ou mecânica. Esse glicocálice, ele vai permitir a criação de um microambiente extracelular que garante essa proteção à célula. Ele auxilia também no processo de locomoção das células. Então, se a gente pensar numa hemácia, né, num glóbulo branco, num glóbulo vermelho, que está circulando nos vasos sanguíneos, ele impede, por exemplo, ele facilita essa passagem dessas células nos vasos sanguíneos. Ele evita também, como existe uma especificidade desse glicocálice, ele permite que células com funções similares permaneçam aderidas uma às outras para a constituição de tecidos e impede que células com funções distintas se unam, né? Porque pertencem a sistemas distintos. Então, ele evita, né, ligações indesejáveis com outras células. O glicocálice, ele cria um microambiente externo à célula com retenção de nutrientes, enzimas, que facilita reações químicas e protege essas células. Participa do processo de reconhecimento e adesão celular, como eu já mencionei, e apresenta ainda a propriedade antigênica, ou seja, capacidade de reconhecer moléculas que são estranhas ao organismo. Então, essas são algumas das funções da importância, né, do glicocálice para a célula. Então, nós vimos até aqui qual que é a composição, né, básica de uma membrana plasmática, que é constituída por uma bicamada lipídica, composta especialmente por fosfolipídios, podendo, assim, tem também colesterol mergulhado na membrana plasmática. Nós vimos a implicação do grau de saturação dos fosfolipídios, do ácido graxo dos fosfolipídios, no processo de fluidez da membrana plasmática. Vimos a importância do colesterol nessa propriedade de fluidez da membrana plasmática. Discutimos os tipos de proteína e suas funções, e falamos também um pouquinho a respeito do glicocálice. Então, basicamente, essa é a constituição da membrana plasmática. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos discutir algumas das propriedades de não só fluidez, mas também de permeabilidade da membrana plasmática, tá ok? Então, até a nossa próxima aula.